Oi, gente, eu sou a Miaro e eu tô com depressão. É exatamente por isso que eu tô gravando esse vídeo agora, na verdade. A minha vida ultimamente tá de ponta cabeça. Parece que eu perdi tudo. Ah, e é questão de tudo mesmo. A minha família, né? A minha casa, eu não sei por quanto tempo eu vou ter ainda. E eu não tô mais conseguindo ir pro trabalho porque eu tô tendo muita crise de pânico. Tudo isso aconteceu porque eu tenho dependência emocional e quando a gente tem dependência emocional é como se nada no mundo mais tivesse graça. E só aquela pessoa pra gente tem toda a graça do mundo. E isso faz com que a gente não dê atenção devida para outras áreas da nossa vida, que nem eu. Eu comecei a faltar ao serviço, eu não estava mais conseguindo trabalhar, estava tendo muita crise de ansiedade. E eu me envergonho disso, de ser tão apegada em alguém. Mas quando você não gosta de si mesmo, quando você não consegue se amar, quando você não consegue achar uma única coisa dentro de si que parece ser boa o suficiente, você começa a ser muito dependente das outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu nunca soube me impor, eu sempre me senti menos do que as outras pessoas, ou do que as outras garotas, ou enfim. Bom, eu não tô conseguindo trabalhar mais, né? Em nenhum lugar, porque eu tenho muita ansiedade e às vezes eu fico dissociando e viajando. E em casa eu tenho muitas crises de pânico e o meu avô tá com câncer, 2 câncer, ele tá no hospital e a minha avó fica com ele o dia todo. E é claro, ela tem que ficar com ele, ela tem que ajudar ele. Então eu fico sozinha em casa e eu tô meio que sendo um peso pra minha família, porque eu nunca pensei que eu fosse ter dependência emocional de novo. Eu tive dependência emocional nos 3 relacionamentos que eu tive. E eu pensei que em algum momento a dependência emocional poderia mudar, entendeu? Eu poderia mudar com o tempo e não ser tão dependente das pessoas. Porém, acontece que isso é meio equivocado. Quer dizer, uma pessoa que tem dependência emocional em um relacionamento, ela tem tendência a ter em todos os relacionamentos que ela tiver. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tive um relacionamento de 4 anos e meio e eu demorei muito pra sair dele porque o meu ex-namorado era narcisista. E eu amava muito ele. Não que eu seja uma santa ou a melhor pessoa do mundo, mas eu amava muito, muito ele. Assim, eu tinha uma dependência muito grande nele. Tanto que eu demorei pra conseguir sair do relacionamento. Demorei muito tempo. Eu só saí depois que houveram alguns problemas muito grandes, assim. Bom, eu tô com dependência emocional de novo e essa pessoa não é uma pessoa ruim. Mas é que pra uma pessoa dependente emocional, que a pessoa que você ama parece ser tudo, 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 tudo no mundo, a gente percebe que a gente não é tão importante como as outras coisas na vida dela. E isso vai nos trazendo estranheza, porque, tipo, você quer ser o que a pessoa mais ama, você quer ser a prioridade na vida da pessoa, mas não é bem assim. Não é bem assim, porque cada um tem a sua vida, cada um ama o que ama, ou cada um tem seus ideais de vida e do que considera bom pra si mesmo, e a gente não é prioridade, porque a gente tem que ser prioridade pra nós mesmos. E eu preciso fazer alguma outra coisa da minha vida, porque eu não quero ficar parada. Eu sinto como se eu tivesse parado no tempo. Todos os dias eu fico dentro de casa com depressão, enquanto meu namorado trabalha e a gente não mora junto, não. E eu não consigo mais fazer nada, entendeu? Essa daqui é a minha última tentativa de fazer alguma coisa. Porque eu poderia mentir pra vocês que o meu sonho é cantar ou pintar, mas eu não tenho sonhos além de ter uma família.
O meu maior sonho é ter um marido e um filho ou uma filha e uma vida boa. Só que eu não tenho motivos pra ir sozinha aos lugares, eu não tenho motivo pra fazer as coisas sozinha no caso. E eu quero muito ter um motivo pra viver, algo que me deixe feliz. E eu queria tanto, tanto que as pessoas se identificassem comigo e conseguissem viver, porque hoje em dia tá muito difícil até de ir no psicólogo, porque os psicólogos eles parecem não se importar tanto com a nossa situação e com a gente, e é muito difícil para uma pessoa com depressão sozinha conseguir sair e ir até um psicólogo, um psiquiatra todos os dias. Eu não tenho experiência nenhuma com câmera, eu não tenho experiência nenhuma na vida assim, porque eu até tentei fazer uma faculdade, mas como eu tinha dependência emocional, eu estava focando em superar o término e eu não consegui fazer faculdade alguma. Eu não consegui tirar notas boas, eu só me destruí. Eu quero ter nesse canal um motivo para viver. Eu quero saber que eu tô tentando ir aos lugares e fazer as coisas e falando aqui sobre os meus sentimentos e situações que aconteceram na minha vida porque eu tô gravando. Porque se eu tentasse fazer isso sozinha, eu não conseguiria. Se eu tentasse ir a algum lugar e fazer coisas diferentes, eu me sentiria vazia e acharia que eu não tenho um propósito no mundo. Mas eu quero ter. Eu quero que as pessoas que estejam passando pela mesma situação que eu se sintam acolhidas, como eu não consegui me sentir ser acolhida nesse momento. Eu quero que você entenda que a única pessoa que você tem nesse mundo e a que você mais deveria amar é você. Aliás, você deve, de todas as formas possíveis, tentar se amar. E se você tem dependência emocional em alguém, se você considera aquela pessoa a única pessoa no mundo que consegue te consolar, e você não consegue ter o tanto amor que você gostaria de ter daquela pessoa, se aquela pessoa não consegue te dar todo o amor que você gostaria, saiba que esse amor está dentro de você. Você deve se amar esse tanto. O tanto que você ama a outra pessoa só mostra o tanto que você precisa ser amado. E esse amor está exatamente em você. Descentralize dela e ame a você. Faça as coisas por você. Tente por você, porque eu sei que parece muito difícil sair da cama e você se sente um inútil porque não consegue fazer nada. Você se sente um inútil porque tem ansiedade o tempo todo e você parece não ser tão rápido como as outras pessoas. Você não parece ser tão talentoso porque você tá sempre lutando contra um sentimento ruim. Mas eu quero que você saiba que você vai conseguir, por mais que não pareça que você vai conseguir. Você só precisa achar uma rota nova. A primeira rota, a que parecer ser a sua única saída no momento. Vá por aquela rota. Tente o máximo que você puder amar outra coisa se você não consegue amar a si mesmo. Então, tente descentralizar das pessoas. Tente fazer algo que te deixa bem de verdade, por mais arriscado que isso seja. Porque a vida é sua e a vida tá aí pra isso. As pessoas ao seu redor, muitas vezes a maioria das pessoas não vai se importar com você, de verdade. Elas não vão se importar com você. Elas não vão se preocupar com o que você tá passando porque elas estão muito ocupadas, se preocupando com elas mesmas e com os próprios problemas delas. Você tem que viver a vida pra sentir coisas boas e não somente coisas ruins, porque senão não faz sentido. Não faz sentido você viver uma vida que você não gosta, viver uma vida que você se sente perdido, viver uma vida um dia atrás do outro, só querendo que o próximo dia chegue. Está exatamente em você a mudança. Você precisa acordar e buscar pelo menos algum sonho. Tipo, o meu sonho é ter uma família e um filho.
e ter uma casa grande. E eu tenho muita fobia social. Eu não quero ficar no meio das pessoas porque eu acho que a maioria das pessoas são muito cruéis. E eu também não me considero a melhor pessoa do mundo. Mas o meu sonho é conseguir viver e estar bem. Às vezes as pessoas que deveriam nos amar e proteger são as pessoas que não fazem isso, que nos culpam pelos nossos problemas. E às vezes a gente precisa nos descentralizar dessas pessoas, desapegar, por mais difícil que seja.